E assim começou. Não havia a figura do private equity, nem do venture capital. Angel era uma coisa que estava na igreja, o anjo, né? Não existia um ecossistema de investimento para pegar investimento em tecnologia. Rapidamente, uma história de funding para tecnologia. Os Estados Unidos começa praticamente na década de 80, era encarado como um junk bond, ou seja, era juros altíssimos, juro alto nos Estados Unidos, 2% ao mês, 3% ao mês, para financiar as primeiras ideias de tecnologia. Isso começa a surgir a partir dos anos 90, né? Mais estruturadamente, né? E quando começam a surgir os primeiros fundos de investimento, é praticamente nos anos 90. E por quê? Quando começa a ficar muito latente o ecossistema de tecnologia e o OTC, que era o Over the Counter, vira a bolsa eletrônica, que é o Nasdaq, né? Tem um efeito muito importante, que é por isso que dá aquela grande ascendente. Os investidores, pessoas físicas, eles começam a comprar ações na bolsa direto. Então, essas empresas, elas passaram a se financiar através do IPO direto para fazer frente às suas necessidades de capital. Uma coisa que mudou um pouco o mercado brasileiro da economia digital foi quando surgiu nos Estados Unidos uma empresa chamada Star Media. Na verdade, ela é um empreendedor uruguaio, começou e foi para os Estados Unidos, montou a empresa lá. E o objetivo dele era o quê? Atender o mercado latino-americano. O que ela vendia era um acesso à internet com conteúdo e num modelo de negócio baseado em publicidade, né? Você trazia pessoas, criava tráfego e vendia esse tráfego para anunciantes, né? E a Star Media, ela criou um conceito de uma oportunidade latino-americana, tá certo? Que faz muito sentido para todos os outros países, porque quando você olha a Argentina, Uruguai, Chile, são mercados relativamente pequenos, comparados com o Brasil, acho que a única exceção é o México. Então, era natural para quem fosse empreender nesses mercados de língua espanhola que tentar criar um modelo que fosse hispânico. E até faz sentido ter uma sinergia de conteúdo, etc. Então, o Fernando Espuelas, que foi o fundador da Star Media, ele viu essa oportunidade, criou uma empresa e abriu o capital dela nos Estados Unidos, que foi um outro grande descoberto, um outro grande momento criou um interesse muito grande aqui no Brasil. E o Fernando Espuelas tinha criado uma narrativa em que latino-americanos eram todos iguais, né? E não só eles não são iguais, como você tem dois blocos, né? Você tem um grande bloco chamado Brasil, né? E você tem um grande bloco chamado Países de Língua Espanhola. Mesmo nos países de língua espanhola, por exemplo, os mexicanos e os argentinos, eu não acho que eles se dão bem. Mas muito bem, o Fernando Espuelas convenceu os investidores que você poderia ter esse bloco latino-americano, né? E esse bloco latino-americano é uma economia, é um país maior do que os Estados Unidos, do ponto de vista de população, né? Acho que na época já eram 500 milhões de pessoas, né? E você tem uma economia que seria uma economia de 50% ou 60% ou 45% da economia americana, os países somados, né? Aí então abriu a porteira, começou um monte de gente querendo olhar outras Star Medias ou outras empresas no Brasil que poderiam ser semelhantes a empresas americanas e que poderiam também escalar e abrir o capital nos Estados Unidos. Mas claramente foi um momento muito importante porque teve dois impactos, né? Um impacto no empreendedor brasileiro querendo correr atrás de ideias novas e o impacto no investidor americano, nos fundos americanos que tinham ganhado dinheiro em querer financiar o novo projeto. Então também começou a surgir muito capital de fora do Brasil disposto a financiar esses empreendimentos no Brasil, porque no Brasil não tinha uma indústria de VC, de fundos de venture capital. A Telesp opera 1/3 das linhas convencionais e metade do tráfego telefônico brasileiro. São 5.300.000 assinantes.
Números grandes, valor gigante. Segundo especialistas em telecomunicações, ironicamente, a Telesp também vale pelo que tem de pior. Trata-se da demanda. É o tamanho da fila de espera que ajuda a fazer da Telesp um bom negócio. Quem comprar esta empresa terá pelo menos 7 milhões de futuros clientes, todos aguardando um telefone. Ou seja, os novos donos terão muito espaço para crescer. A Telesp é a única empresa estadual que vai ser vendida separadamente. As outras companhias serão leiloadas em blocos. Uma estratégia usada pelo governo para evitar a venda apenas das empresas boas. Quem for operar o sistema em Minas e no Rio, por exemplo, também vai ter que garantir investimentos em lugares deficitários, como Amapá e Roraima. Eu acho que uma das principais fatores que sustentaram o crescimento do mercado foi o investimento que as empresas de telefonia fizeram em melhorar a qualidade da internet, né? Nenhuma das empresas, sejam os portais, sejam as empresas de conteúdo, sejam as empresas de comércio, tiveram que investir em infraestrutura. Com a privatização, especialmente, houve uma popularização muito maior, uma disseminação maior de linhas telefônicas e de acesso à internet, que criou um ambiente que permitiu que empresas como a Ingresso pudessem se desenvolver. Seria impossível ter um Ingresso, ter um Submarino, sem ter tido esse movimento. O governo tinha tanto medo que a telefonia celular desse errado, que quando ele escreveu a lei das telecomunicações, ele privilegiou a telefonia celular em detrimento da fixa. Com a evolução da infraestrutura de internet no Brasil, isso acaba acelerando muito essa adoção do mundo digital pelas empresas, né? A banda larga começou a se tornar cada vez mais acessível, né, para a população. Então, a gente pegou aqueles primeiros anos, né, pós-privatização, né, e aí todas as empresas de telecomunicação investiram muito, né, em oferecer serviços de banda larga, né. Isso, obviamente, né, cria uma base muito maior de consumidores que passam a estar dentro desse mundo digital, né, e cria um incentivo para as empresas poderem ter essa presença nesse mundo. Isso foi fundamental. Se não tivesse havido essa privatização, esses 10 anos de 98 a 2008, o mercado de telefonia no Brasil ele mudou completamente, seja na velocidade da internet de escada ou a criação do broadband, etc. Tal, seja no crescimento do celular, né? E então o investimento feito pelas teles foi um fator super importante para o sucesso do mercado e que foi melhorando a experiência do cliente de uma forma contínua e fazendo a expansão do mercado de comércio eletrônico. Aí depois ter fibra e tudo que nós sabemos. Agora, se tivesse continuado estatal, teria sido um desastre. Mas teria sido impossível não ter privatizado. Em 97 em 98 a gente estava na universidade fazendo o MBA, onde várias empresas estavam abrindo capital, a internet comercial surgindo, empresas como eBay, como Amazon, como eTrade. E foi ali que eu me encontrei, então, com dois colegas que tinham esse sonho de começar um negócio na internet, os dois argentinos, e eu me juntei, então, a eles para começar o que foi o Mercado Livre. A ideia do Mercado Livre foi inspirada no eBay, né? O eBay era uma empresa que, quando nós estávamos na universidade, tinha já aberto o capital. Aliás, o eBay é talvez a primeira grande empresa que usou o poder da conexão da internet, porque cada um podia ser comprador ou vendedor, né, estando onde estivesse, né? Então, essa ideia de N para N, todo mundo participa dessa rede, essa noção realmente do que era um marketplace, né, onde todos podiam participar livremente. O começo foi difícil, né, porque quando nós lançamos o Mercado Livre, o acesso à internet era por linha de escada. Nossa estimativa é de que a penetração da internet na população do Brasil, da região, era da ordem de 3%, então realmente era pouca gente que usava. A história do local foi interessante porque de 98 para 99, eu lembro assim, como se fosse hoje, no Réveillon, eu tinha decidido que eu ia migrar para empreender alguma coisa digital, né? A situação era bem propícia para isso.
Eu estava casado, minha mulher estava grávida do primeiro filho e eu trabalhava numa empresa estável, né? Eu falei, não, vou jogar tudo isso fora, sair do estável, vou empreender. Então, na época, eu lembro que meu sogro falou, pô, ele não entendia nada, falou assim, esse menino é louco, né? Débil mental. Mas aí a vontade era maior. Eu peguei 3 books de modelos de negócio. Não era tão fácil como é hoje, que você entra na internet e pesquisa qualquer coisa. Era um início disso. Mas eu peguei 3 modelos diferentes, concentrei em 2, né? Um era montar um e-commerce, né? O outro era montar um marketplace, que era um intermediário, como é o Mercado Livre, né? Hoje. E estudei os 2 no Réveillon e vi que para montar um e-commerce eu não ia ter capital, porque precisava de muito dinheiro, você precisava ter produto, estoque, logística. Eu ia fazer sozinho e achei que o modelo de ser intermediário digital era mais interessante. A venda de ingressos para cinema ela corria mais por telefone, nos Estados Unidos e Europa. Alguns sites começavam a vender, mas você comprava o ingresso, tinha que pegar o ingresso na bilheteria. Então, com esse movimento também de Nasdaq lá e alguns investidores começaram a surgir no Brasil, e para a gente foi meio que natural, como já estávamos vendendo ingressos nas bilheterias dos cinemas, que pensássemos, obviamente, em um projeto de venda de ingressos pela internet. O começo do Buscapé foi muito curioso, porque a ideia original, se a gente usasse o que existe hoje de academia para montar uma startup, o Buscapé provavelmente não teria existido. E vale lembrar que lá naquela época não existia o termo startup, então se falava uma .com, um site, né? Mas por que eu digo isso? Porque a ideia original do Buscapé era pegar preço de loja de rua. Porque não tinha muita loja online. Então, a ideia era desenvolver um software que coubesse num disquete de 1.44 megas. Então, o software tinha que ser pequeno. E a gente imaginava que a gente ia distribuir esse software, eventualmente ia estar em banca de jornal gratuitamente, como um bom marinheiro de primeira, segunda, terceira viagem, mas todas eram fracassadas anteriores. Então, primeira viagem, a gente desenvolveu o software antes de testar o mercado. O software pronto, eu peguei uma caixinha de disquete, rodei pelo paraíso, e não consegui nenhum varejista, nenhum comerciante que não me chamasse de louco, de pirado, se era pegadinha, porque naquela época, 98, isso, não se dava preço por telefone, não tinha isso. Então, eu falei, não estou entendendo nada do que você está falando. A gente assume o comércio eletrônico como algo muito natural, mas no ano de 99 ele era inexistente. Nós íamos, né, de porta em porta batendo, dizendo, olha, nós somos o Mercado Livre, uma empresa de internet, queríamos trazer os seus produtos aqui para a gente poder vender no site. E no início, a pessoa não tinha a menor ideia do que era aquilo. A gente dizia, olha, é 100% gratuito, a gente faz todo o trabalho de tirar foto do produto, de cadastrar o produto no site, a gente só precisa que você nos diga a que preço que você quer vender. Então, a gente fazia efetivamente isso, a gente trazia essas informações, tirava foto de produto, anotava as características e depois, dentro de casa, subia tudo isso para o site e cadastrava. A empresa tinha, basicamente, 3 ativos na época, que era o computador de cada um dos 3 sócios que a gente aportou, e a gente tinha decidido comprar uma linha de telefone. E uma das ideias de comprar linha de telefone é porque todo mundo que a gente dava o nosso cartão de visita, ninguém entendia, porque ele não tinha endereço, ele tinha só um nome, um sobrenome e um texto estranho que tinha um símbolo de arroba no meio que ninguém nunca tinha usado na vida. Então, a gente precisava parecer um pouco real. Na época se trocava cartão de visitas que tinha um endereço de e-mail. Eu estava vendendo sites e a gente tinha que explicar o que era internet, as pessoas não sabiam. E a gente gastava 90% da reunião para explicar o que era internet e depois a pessoa pergunta, pô, achei super legal isso aqui, mas dado que ninguém usa, para que eu vou te pagar para fazer aqui meu site, né? E aí veio a ideia de capturar preços que tinham online como uma faísca inicial, mas ainda imaginando que depois a gente ia trazer os preços das lojas de rua. Então a gente começou a capturar tudo que a gente encontrava online, vendesse ou não, mas tinha preço, a gente capturava. E a gente esperava lançar o Buscapé quando chegasse a 100 lojas. Na GP Investimentos, nós nos organizamos para começar a olhar esse mundo novo, né? Tinha pouca empresa, mas tinha muito apetite para investir. E fomos lá o Brasil todo achar as melhores startups do Brasil e não tinha nada. Tinha muito pouca coisa. E teve um momento que cristalizou nossa vontade de empreender. Que a gente estava com um empreendedor de 23 anos,
da Argentina que tinha um negócio de comércio eletrônico farmacêutico. A empresa era um business plan, não tinha site, não tinha time, não tinha depósito, não tinha produto, não tinha cliente, e ele queria uma valorização da empresa de $100 milhões. Com a arrogância de um jovem aventureiro, a gente se olhou com o Antônio e os dois tivemos no mesmo momento a realização de que estávamos no lado errado da mesa. Que a gente tinha que virar empreendedor, fazer um business plan, montar um depósito, montar um site, e que ia ser muito bem valorizado, que não era um bom momento para comprar, era um bom momento para construir. E foi assim que começamos a aventura de tentar construir o maior varejista online do Brasil e da América Latina. Eu participei desse grupo como diretor de tecnologia. A gente viu que teria, além da expansão grande da internet, você poderia criar uma empresa de varejo do zero, com não tantos recursos, né, e ser uma empresa relevante, atuando no comércio eletrônico. Na verdade, a gente viu várias maneiras de começar, resolveu começar por livros, vendendo livros, né, e depois expandindo para outros tipos de produtos, outras categorias de produtos. Né. E essa empresa foi o Submarino. 1998, 99, 2000, vemos uma das maiores bolhas da modernidade, com um fluxo de dinheiro enorme tentando financiar a revolução da internet. Estava claro, com a explosão de investimentos que tinha no Vale do Silício, o IPO da Amazon e outros, e um fluxo muito grande de investimento para a criação da nova economia. E já ficava claro que a internet ia mudar a maneira que as pessoas compravam, a maneira que as pessoas se entretinham, a maneira que elas se comunicavam. E que era só o começo de uma grande revolução tecnológica, talvez a quarta revolução tecnológica na história da modernidade. O pessoal fala que é a bolha da internet, mas foi a bolha de tecnologia, na real. É que deu a coincidência do surgimento da internet, tá certo? É que foi junto, mas era muita empresa de tecnologia como um todo. Aí começa a surgir os primeiros fundos de venture capital, aí começa a se formar o ecossistema para apoiar o que eu chamo da jornada do capital. E com essa primeira leva, abundância de capital, começa, logicamente, a entrar aqui no Brasil. É uma história longa, né, que aconteceu um período muito curto, uma história muito intensa, né, porque durou de 99 a 2001, em 2 anos aconteceram 25 anos. A internet passou a ser uma corrida do ouro, assim. Todo mundo do Velho Oeste, todo mundo vendo que tinha uma riqueza ali em potencial a ser explorada. Fizemos o plano de negócio em 98, 99 e captamos rapidamente um dinheiro para desenvolver o site. O GP era o grande investidor da época, né? E eu contei o modelo, o que você está fazendo, tananã? Ele falou, então a gente tem interesse em conversar, amanhã vai alguém lá no teu escritório. Chegou lá um boliviano, né? Conversou, entendeu o modelo, tocou, a gente fechou um negócio muito rápido, assim, 1 mês estava assinado, 1 mês e meio, né? Para mim, toda uma experiência, porque eu fui aprender a fazer contrato, a discutir cláusula, a discutir acordo de acionistas, falar de stock option. Eles eram muito mais sofisticados em termos jurídicos ou estruturais, do que a gente era ali com muita boa vontade. E esse boliviano que chegou é o Martin Escobar, que depois virou, né, um asa aí de investimentos em internet. Estava muito no começo. Então, assim, tudo muito rápido, muito veloz, você não podia perder tempo, as negociações eram rápidas, não dormia pouco, eu trabalhava muito. Quando a gente começou, para ser muito sincero, a gente não tinha visão nenhuma de que ia ter financiamento por estágio, que ia ter gente investindo em startup. Por isso que a gente era tão preocupado em criar um serviço que a gente conseguisse monetizar. Então, não vislumbrava ter investidor. Mas, de repente, começou aquela onda. E a gente lançou em junho, julho. Quando foi agosto, começou a ter vários investidores entrando em contato. E aí a gente percebeu que realmente tinha oportunidade de repente, captar. E mais do que isso, a gente começou a ver as primeiras grandes captações ali no espaço.
Nessa economia não tem muita diferença entre um brasileiro e um americano. Claro que tem diferença no sentido de poder aquisitivo, mas isso você consegue ajustar. As economias conseguem ajustar. Então, eu me lembro que em 99, 98, 99, eu me lembro que quando a gente fez um negócio com a RBS, com a Nutecnet, tendo o controle adquirido pela RBS, uma das coisas que a gente imaginava era o quanto de capital precisava para você continuar, né, sendo um vice-líder, um co-líder da internet no Brasil, que é o que a Nutecnet era na época, né? Nutecnet e ZAS é a mesma coisa, o mesmo CNPJ, né? Então a gente mudou o nome para ZAS e continuou nessa tocada, e a gente pensava, nossa, agora com a RBS a gente tem capital suficiente, né? Só que a Nutecnet, como o ZAS, cresceu muito. E cresceu num ponto que a RBS também já não era o suficiente, né? A gente estava ficando de um porte que precisava mais capital, muito mais capital. Quando a Telefônica, 2 ou 3 meses depois, graças a um banco de investimento que procurou a RBS, faz um valor de 450 milhões de dólares pela companhia, que tinha sido avaliada em 25 milhões de dólares, vamos combinar que havia uma certa diferença na percepção de valor, né? Então eu acho que esse é um momento que o Brasil, eu acho que isso transborda na internet, né? Eu acho que os ativos brasileiros começam a ser olhados num âmbito mundial, né? Segundo semestre de 99, começou aquilo, e aí veio uma sensação do tipo, poxa, se vier essa onda e a gente não surfar, alguém levantar dinheiro, a gente está morto para fazer a mesma coisa. A nossa primeira rodada de investimento institucional aconteceu em dezembro de 99, foi um investimento da ordem de 7 milhões de dólares naquele momento, que foi super importante então para a expansão regional do Mercado Livre. Logo na primeira semana de janeiro de 2000, tinha muita conferência de internet nos Estados Unidos, porque o mercado estava em ebulição, né? Todo mundo queria saber o que estava acontecendo, os investidores todos queriam botar dinheiro, né? De alguma forma não queriam perder a onda, não queriam perder o trem, e os empreendedores iam para Nova York, na conferência do, sei lá, Morgan Stanley, Citibank, todos esses bancos grandes americanos, apresentar seus pitches. Então todos os latinos, europeus, todo mundo ia para lá, americanos. E eu estou lá em Nova York, assim, dia 5 de janeiro, me liga meu cara aqui do Brasil e fala, olha, vai surgir um portal que vai chamar Terra, né, da Telefônica. Eles compraram aqui o ZAS no Brasil, que era o provedor de internet, e eles estão montando aqui um colar de empresas e ele quer falar com o local. E a proposta era, assim, 4 vezes o valor que o francês tinha dado 25 dias antes. Só que não tinha concluído, mas tinha assinado. Era um outro mercado, você não precisava fazer pitches tão longos, porque ele já estava com você, eles já entendiam. E era um negócio um pouco de botar ficha em vários lugares. Então não tinha dinheiro no mercado. De repente abriu a comporta e veio uma inundação de dinheiro. E aí a gente resolveu levantar uma rodada para a Tesla também, porque alguns dos nossos concorrentes estavam fazendo isso e a gente ficou com a preocupação, se a gente não fizer isso, a gente pode sair do jogo, a gente fica irrelevante. E aí eu comecei a conversar com os bancos, né? Mas não tinha nenhuma experiência. Eu lembro a primeira reunião com um banqueiro, ele conversou, tal, perguntou qual que é a sua proposta de valor. Eu falei assim, nossa, do que você está falando, né? Eu falei, não, o que você faz, né? Não, o que eu faço eu sei te dizer, né? E aí tivemos um ótimo papo, ele olhou lá a empresa, 25 pessoas trabalhando ali e tal. Falou assim, você pode me mandar teu business plan? Eu falei, claro, com certeza. Pode ser semana que vem? Ele falou, não tem problema. Aí a gente terminou a reunião, era meio-dia, fui almoçar com os meus sócios, falei, gente, quem sabe o que é um business plan? A gente precisa entregar um na semana que vem, né? E aí ninguém sabia, a gente teve que correr atrás e tal, fizemos e mandamos para ele. Aí quando ele recebeu, ele falou, Paulo, deixa eu entender aqui, o teu plano, você está pedindo $1 milhão. Eu falei, isso. Ele falou assim, mas olha, o meu fundo normalmente investe 50. Então, $1 milhão não vale nem a gente sair de novo para tomar um café. Será que você não consegue fazer um plano mais ambicioso, que possa usar um pouco mais de dinheiro e tal? Eu falei, não, claro, dá para pensar. Aí desliguei o telefone, peguei o Excel, fiz tudo vezes 5. E aí em 3 minutos estava pronto o plano novo. Mas eu levei 3 dias para ligar para ele, né? Porque senão não ia colar.
toda a publicidade, na realidade, era feita no que a gente chama mundo offline, ou seja, no mundo real, vai. Então você tentava encartar suas chaves de acesso em revista, em jornal. Quando a gente estava no auge, né, da internet, vamos falar assim de 98, 99, como o dinheiro era basicamente de graça, né, buscando fundear essas novas oportunidades, muito engraçado o comportamento dessas novas empresas. Como você estava crescendo do zero e tinha que ter um impacto muito grande, na verdade gastou-se muito dinheiro em marketing e PR e formas de você criar uma marca rápido, né? Você tem grandes marcas hoje no mundo que demoraram 30, 40, 50 anos para serem criadas. Aqui a gente tinha que criar uma marca em 3, 4, 5 meses. Todo mundo queria fazer seus lançamentos em grandes festas. Eu lembro a festa de lançamento do Submarino, fizeram uma festa fantástica, convidando um monte de celebridade, e isso tudo para criar o quê? Para criar hype. Então, você precisava ter hype para a imprensa falar de você, para os influenciadores. Não existia esse termo na época, mas existia já o papel, né? Os influenciadores falarem de você e criar também um senso de hype na comunidade de investidores. E mais, né? Como você, no nosso caso, comércio eletrônico, você tá vendendo um produto à distância para um cliente que está pagando antes de receber, você tinha que criar uma marca como forma até de ganhar confiança do cliente. Então, o marketing também tinha esses dois aspectos. Um, de fazer o cliente buscar a sua marca na internet, e dois, dar confiança ao cliente de que ele podia comprar, dar o cartão de crédito dele e receber o produto, né? Aqui no Brasil, você comprava um jornal, vinha o disquete do buscador, era uma coisa muito assim, o termo que se usava na época era temos que conquistar os eyeballs, né? A bolinha dos olhos. A gente tem que pegar. E se investia rios de dinheiro nesse negócio que chamava-se de offline promotion, ou seja, nada online, tudo offline. Então, você pegava uma revista, tinha alguma coisa grátis, você pegava um jornal, tinha alguma coisa grátis. Naquela época tinha umas loucuras que o pessoal fazia valuation de site por eyeballs, que é quantos olhos estão olhando para o site. Isso era uma métrica que se usava, né? Aí eu até perguntava ao pessoal, mas está contando um só ou par, né? Porque aí já dobra o valor da companhia, de tão irracional que era o modelo, né? Mas assim foi, e a gente acabou vendendo o GSP lá por um múltiplo de eyeballs para Star Media. Então a gente vendeu assim no auge do mercado. Eu lembro que é muito engraçado que naquela estrada que dá em Guarulhos, nos últimos 2 quilômetros ali, todos aqueles outdoors, numa época, tinha anúncio de empresa de internet. Por quê? Porque era por ali que passavam os investidores americanos chegando no Brasil ou voltando para Nova York, passavam naquela estrada que chega em Guarulhos. Então, todos aqueles outdoors eram alugados por empresas de internet. Então, qual era o público-alvo dele? O consumidor? Não, era o investidor. Então, você tinha que pensar numa forma de você atingir esses diversos públicos, né? Então, muito dinheiro foi gasto de uma forma pouco responsável, mas também não durou muito. Fizemos a nossa primeira campanha de marketing ali no começo do ano 2000 e víamos que os recursos então já começavam a secar. Foi um período que começou a ter muito dinheiro, muito rápido, e você conseguia captar volumes relevantes de dinheiro e rodadas cada vez maiores. E nessa manada de fluxo de dinheiro, perdemos noção da realidade. As companhias foram valorizadas baseadas em potencial e não em realidade. E tinha muito mais demanda do que oferta. Então, era todas as condições de uma grande bolha. Por um lado, isso era animador, porque a gente ia poder captar muito dinheiro com certa facilidade, mas, por outro lado, era assustador, porque dificilmente as expectativas mirabolantes que se criaram na bolha virariam realidade. E isso ia criar riscos para as pessoas que levantassem dinheiro e não conseguiam cumprir as promessas. A história da bolha da internet, ela é interessante para a gente porque a gente era muito atípico para a época. Nós não éramos uma startup típica. A
A gente era completamente fora do padrão de startup que se configurava na época, quando existiu, né, esse advento da bolha, de muito dinheiro, muito investimento, milhões, dezenas ou até centenas de milhões sendo colocados em negócios sem rentabilidade comprovada. Enquanto a Localweb era uma empresa que começou ali com um investimento muito pequeno ali, que o Michel deu pra gente ali, que era praticamente em torno de $30 mil na época, e acabou, né? Ele falou, olha, com isso a empresa vai ter que se provar, né? A empresa em 6 meses atingiu o break-even. E eu te digo que quando teve a bolha, né, no ano 2000, a gente estranhava tudo aquilo. Porque vinham pessoas dizendo, eu quero colocar 30 milhões no seu negócio, né? E a nossa primeira reação era, primeiro, de susto, né? E a segunda reação, a gente se perguntava, ué, mas pra quê? A gente não precisa, né? A empresa gera caixa. Então, não conseguimos nem enxergar por que fazer isso. Mas aí, em março do ano 2000, a bolha da internet começa a estourar. Só que o que aconteceu? A bolsa Nasdaq foi subindo, foi valorizando. Em determinado momento, ela chegou meio que num pico. Então começou a não ser tão fácil empresas abrindo capital, e essa turma que estava investindo e buscando novos investimentos começou a não ter tanta certeza se valeria a pena ou se seria, né, se isso continuaria com esse ciclo positivo. Mas esse período que foi ali meio de 99 até meados de 2000, no Brasil, você teve um volume gigantesco de investidores e de investimentos em empresas de internet e de tecnologia, coisa que não tinha acontecido no Brasil anteriormente. Então foi uma época muito doida, então era legal já estar escolado, de saber que a alegria não dura tanto, que tem que ter fundamento, que tem que sempre ter um plano B para não depender só do dinheiro do investidor, mas essas foram lições todas que eu tive lá na prática no final dos anos 90.